Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 20/7, domingão de jogos, muito jogo bom, Brasileirão Série A e B, tá? A gente tem alguns outros jogos também, como a Argentina, como Noruega, como Suécia, a gente pode até passar neles, mas o nosso foco é aqui no Brasileirão, beleza? Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo pra gente forrar o bolso, então já se inscreve no canal, deixa o gostei, porque ajuda demais a gente nessa criação de conteúdo e faz com que esse nosso vídeo aqui chegar a mais pessoas, tá? Então vamos conversar aqui. O primeiro jogo que a gente tem é o joguinho do Internacional contra o Ceará. Vamos lá então. Inter contra Ceará, tá? Odd de 1.67 para o Inter, um odd ali de um time favorito e um odd aqui de possível zebra para o Ceará, tá? Um time não tão favorito. Classificação, o Inter com 14 pontos, tá? Um Inter que começou ali a rodada muito próximo da zona de rebaixamento, na verdade estava na zona, se eu não me engano, né, de rebaixamento, e o Ceará aqui que vem com 18 pontos, vem de uma derrota aí para o Corinthians, mas o Ceará que vem fazendo um bom campeonato. Vamos lá? Venceu o Fortaleza por 1-0 no retorno do Mundial e perdeu agora para o Corinthians por 1-0, tá? E tinha vencido por 4-2 na Copa do Nordeste o Sport e avançou. Combinado? Para a semifinal. Tinha vencido também o Sampaio Corrêa. Perdeu para o Botafogo um pouco antes do Mundial, tá? Perdeu para o Atlético e perdeu para o Palmeiras também na Copa do Brasil. E vinha de alguns jogos aqui até interessantes. Empatou com o Santos, venceu o Sport, venceu o Vitória. Mas é uma equipe que eu gosto bastante, tá? Gosto bastante do estilo de jogo do Ceará. E o Inter, cara, é uma equipe que em casa ela é muito forte, mas fora de casa ela não vem desempenhando um futebol tão legal. A gente pode puxar aqui o Inter jogando em casa, ele venceu o Vitória. Perdeu para o Fluminense, mas venceu o Bahia na Libertadores e vem aqui de um empatezinho contra o Mirassol, tá? Tem aqui uma derrota para o Atlético por 2-0, empatou com o Sport no finalzinho, tomou esse empate aqui para o Sport. Contra o Maracanã, Copa do Brasil, beleza? E é o que a gente já tinha visto, e tomou 4 aqui para o Botafogo, beleza? Dentro de casa eu confio no Inter, sim, mas eu acho que essa odd aqui ela tá muito esmagada, tá? Então o que eu pretendo trabalhar? Um handicapzinho a favor do Ceará, tá? Eu quero trabalhar um handicap mais 2 a favor do Ceará, ou seja, o Ceará venceu é green, empatou é green, perdeu apenas por um gol de diferença é green, se perder por 2 gols é reembolso, tá? Para dar head que o Ceará precisa tomar 3 ou mais gols de diferença, eu não vejo isso acontecendo. E é um mais 2 aí que vai estar com a cotação bem legal. Cruzeiro e Juventude, cara, muito tempo que eu não vejo o Cruzeiro com mod dessa de super favorito, tá? Essa mod normalmente a gente vê pro Flamengo, por exemplo, Flamengo e Juventude, o Flamengo veio com mod de 1,20, foi lá e meteu 6 no Juventude. O Cruzeiro, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tá? Tem 6 vitórias, apenas um empate, que foi no clássico contra o Atlético, foi 0-0. 6 vitórias muito boas, marcou simplesmente 14 gols em casa e sofreu só 4. Tá? É uma equipe muito forte dentro de casa. E o Juventude fora, simplesmente 5 derrotas seguidas, tá? Um gol apenas marcado, 17 gols sofridos. Então não tem nada que não me faça apostar na vitória do Cruzeiro. Só que, cotação muito baixa, né? Tem risco? Tem. Mas a gente está falando simplesmente do líder do Campeonato Brasileiro agora contra um time que está na lanterna do campeonato, tá? E que vem de péssimos jogos. Venceu o Sport agora, mas convenhamos, né? O Sport tá uma baba danada. Perdeu para Grêmio, que é horrível. Perdeu para Bragantino, empatou com o Flu. Tomou 5 pro Fortaleza, que também é uma equipe muito ruim. Vamos ver aqui puxar os jogos fora de casa, ó. 1-0, 5-0, 3-1 e 6-0 pro Flamengo. Então isso aqui é jogo sim de vitória do Cruzeiro, tá? Vitória do Cruzeiro e Cruzeiro para ter mais escanteios no primeiro tempo. E quem quiser jogar aquela moedinha no gol do Caio Jorge tem valor absurdo também, tá? Um gol do Caio Jorge aqui tem um valor absurdo. Eu gosto também daquelas entradas, sabe, de placar múltiplo correto, para ficar 1-0, 2-0, 3-0 pro Cruzeiro. Maravilhosa também, tá? Aqui realmente é um jogo que o Cruzeiro tende a disparar um pouco mais ali na tabela, porque o Flamengo pega o Fluminense, não é um jogo fácil. Caso o Flamengo ali empate e vacile, e o Bragantino talvez também empate, o Cruzeiro já vai abrir uma diferença muito forte. E contando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Beleza, mas é um jogo que o Cruzeiro não pode vacilar dentro de casa e é o melhor mandante. Vitória e Bragantino, bora lá. Fasezinha do Vitória, vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, 8 jogos sem vencer, empatou com o Botafogo, mas cara, vou te faltar sorte, tá? Na sorte, Botafogo amassou o Vitória. Vitória não teve a menor chance e realmente o gol não saiu. E tinha perdido pro Internacional, perdeu para Confiança na Copa do Nordeste. Fase terrível do Vitória, terrível. Esse jogo aqui do Vitória contra o Cruzeiro 0-0, pode até pensar que foi bom, mas foi aquele jogo de uma chuva danada e o Vitória com o jogador a mais e não conseguiu marcar na equipe do Cruzeiro. Então, terrível a fase do Vitória, tá? E o Bragantino vem numa fase sensacional. Então aqui eu vou trabalhar Bragantino ou empate. Vai dar uma odd bem alta e eu vou confiar na equipe do Bragantino, beleza? Amazonas e Botafogo. Aqui é muito simples, tá? Duas equipes com péssimos ataques na zona de rebaixamento. Aqui eu vou trabalhar o under 2,5 gols, tá? A 1,40 para mim tá uma cotação bem legal, combinado? Sport e Botafogo.
Pô, Botafogo com odd de 2,15, que loucura, hein? Cara, o Sport simplesmente nenhuma vitória até agora no Campeonato Brasileiro. Um dia vai acontecer? Vai. Pode ser o dia que a gente for entrar contra o Sport, ele vai lá e vai vencer e vai quebrar a gente? Pode ser. Um dia ele tem que vencer. Não é possível que ele vai acabar o campeonato com nenhuma vitória. 3 empates, 9 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 20. Mas, pô, Botafogo tá numa fase legal. Só que tem, porém, né? O Botafogo liberou muita gente. Sem Gregory, sem... o Igor Jesus, né, tá com o elenco muito reduzido ainda, não contratou tanto assim, tá certo que o Montoro é um baita jogador, o Arthur Cabral vem fazendo até um bom futebol, tem tendo algumas chances, mas o Botafogo teve que liberar muita gente, né, então ainda tá naquela coisa, trocou de técnico, tá aquele bololô todo aqui do Botafogo, mas pô, contra o Sport, que é uma equipe que ainda não venceu, então não tem o que fazer. É dupla chance Botafogo um empate, beleza? Em time que tá ganhando, não se mexe, eu vou pegar essa operação. Palmeiras contra Atlético Mineiro, tá? Odd de 1,70 pro Palmeiras, odd de 5 pro Atlético, bem semelhante ali a cotação do Inter e Ceará. O Palmeiras agora sem Estevão, que é um cara que faz muita diferença tanto da criação do time, né, na armação, como também no poder de finalização, porque o Vitor Roque tá muito ruim, tá? Tá perdendo muita oportunidade. Então, assim... É um Palmeiras que não tá agradando, né? O Palmeiras perdeu aqui pro Chelsea no Mundial, igual a gente tá vendo, fez um bom Mundial e agora 1-1 contra o Mirassol, tá? Um placar assim. Pelo que o Mirassol vem desempenhando, até um placar ok, mas pô, tava dentro de casa, cara, tinha tudo pra vencer, né? Tinha que ter arrancado uma vitóriazinha. E o Atlético que vem de uma vitória contra o Atlético Bucaramanga aqui, com um pênalti do Hulk, perdeu pro Bahia por 2-1, não jogou tão bem também e tinha vencido o Internacional, beleza? Antes do Mundial e tava numa sequência boa de jogos antes do Mundial, tá? Ó, 3-2 no Flu. 0-0 no Clássico, né? Conseguiu segurar o Cruzeiro, empatou com o Corinthians, venceu o Ceará por 1-0, venceu o Inter por 2-0. Então aqui eu vou trabalhar a mesma coisa, handicap mais 2 Atlético, tá? Pra mim o Palmeiras não tem capacidade alguma de chegar lá e meter 3 gols de diferença no Atlético. Eu acho que o Palmeiras pode sim ganhar, tem capacidade, mas para no máximo um gol de diferença para dar green pra gente, beleza? 2 gols de diferença anula essa operação. Então handicap mais 2 pro Atlético. Eu gosto também de escanteios, tá? Pega uma linhazinha de escanteios, provavelmente é um 3,5 não vai ter odd, então pega ali para ter 5 escanteios no primeiro tempo. Palmeiras é muito forte nos escanteios HT, Atlético é muito forte nos escanteios HT, então para ter 5 escanteios no primeiro tempo eu gosto bastante também. América e Chapecoense, bora lá. América em casa, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, uma campanha até razoável, né? Uma campanha não tão boa. E fora de casa aqui, a Chapecoense tem 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, tá? Um joguinho também até legal. A fase dos times aqui, o América vem de 2 derrotas, uma pro Atlético e uma pro Grêmio Novo Horizontino. Tinha vencido o CRB, venceu o Vila Nova por 3-0, empatou com o Criciúma. Em casa, o América vem numa sequência não tão boa de jogos. Fora de casa, a Chape vem de uma vitória sobre o Operário e depois também, né, antes disso, jogos bem ruins. Um joguinho bem parelho, tá? Eu vou pegar uma aposta que eu gosto bastante, hoje eu trabalhei ela bastante, eu gosto dela a favor do América, que é a América para marcar o primeiro gol da partida, tá? América para marcar o primeiro gol da partida. Ele precisa marcar primeiro que a Chapecoense o primeiro gol, beleza? E Flamengo e Fluminense, aqui não tem como fugir do over 1,5, tá? Isso é clássico, é jogo pegado, vale muita coisa. O Fluminense vem de uma derrota por 2-0 dentro de casa pro Cruzeiro, tá? Então a torcida vai cobrar nesse clássico, vai apoiar, sem John Arias, e eu gosto da equipe do Fluminense. Flamengo, pô, também vem de uma derrota pro Santos, então são 2 equipes que precisam se provar nesse clássico, vale muito para as 2 equipes e não tem como fugir de mais de 1,5 gols aqui, beleza? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, o nosso grupo tá na descrição, domingão a gente vai trabalhar bastante coisa ao vivo, várias alavancagens, então já entra lá, garante a sua vaguinha, vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo, um biguinho também pra gente torcer, um grande abraço, até amanhã, fui!